Oi, pessoal, tudo bem? Depois de muitos dias desaparecida aqui do YouTube, eu tô voltando e eu passei por algumas dificuldades técnicas porque eu preciso da luz natural para gravar os vídeos e também a correria das 40 horas semanais, né? Porque eu sou CLT e o meu compromisso de trazer assuntos que são importantes, eu reviso a bibliografia, reviso artigos científicos para trazer algo que seja verdadeiro, que não siga modismos, que quebre um pouco de algumas falas que às vezes são só para receber views, né? Então a minha intenção aqui não é tão comercial, mas sim educação em saúde. E vocês sabem, meu currículo tá na descrição aí do primeiro vídeo. Eu sou especialista em saúde da criança e é uma área que realmente me fascina. E nesses tempos em que os casais, né, papai e mamãe, não têm às vezes um aporte familiar, às vezes moram longe da família, que há tempos atrás isso ajudava muito, né? Então, isso também eu acho que eu vou ajudar bastante as famílias aí que estão começando. Bem, hoje eu vou falar da cólica, né, que eu anunciei dias atrás, e quinta vai ser a segunda parte do vídeo. Então, eu sou a Letícia Carúcio, a Nutri dos Bebês, e espero que vocês gostem e podem deixar aí comentários, sugestões de assuntos também, porque talvez vocês tenham outras demandas aí de assuntos, né? Mas sobre cólica é interessante porque cólica é algo que realmente o bebê sofre bastante com a cólica, né? E acaba desequilibrando um pouco ali a tranquilidade ali das primeiras semanas desse bebê em casa, né? Então, o que eu queria falar primeiro é que o choro, né, relacionado à cólica, o choro a princípio é importantíssimo, né, o bebê chorar porque é a forma dele se comunicar. Ele tá falando, tá tentando se expressar, esse bebê novinho, né, que ainda não tem ainda, até a visão dele ainda está em desenvolvimento. Então a nitidez da visão, né, tem várias situações ali que o bebê inicialmente ele tá num processo. Então o choro, ele é essencial para o bebê se comunicar. Só que esse choro nem sempre ele consegue comunicar exatamente o que ele está precisando, né? Se é uma dor, se é fome, se é colo, se é afeto, o que esse choro está falando. Mas existe um choro que a gente consegue identificar dos outros, que é o choro prolongado, né? Esse choro prolongado, ele se refere muito à cólica, que é muito comum ali nas primeiras semanas. Então, o choro, né, ele acaba... É importante essa observação do nenê porque os pais ficam muito ansiosos, né? E é um desafio para os pediatras, né? Então, isso é normal, os pais vão levar o bebê para o pediatra se esse choro é muito frequente, se é muito intenso. E o pediatra, ele tem o papel de certificar, de avaliar e identificar que não é nada, que não é uma doença, que não é algo fora do comum, né? Bem, e o choro prolongado, então, ele pode ser associado, às vezes, os pais podem pensar que é algo grave, porque ele é prolongado, né? Muitas vezes ele até causa abuso infantil ou infanticídio, infelizmente. Isso tem associação, porque tem pessoas, tem famílias que não têm essa maturidade, a educação necessária e um perfil de maturidade que entenda e acolha esse bebê choroso, porque realmente o choro prolongado relacionado à cólica é um choro que às vezes perturba muito, tanto é que há relatos de que alguns presídios já usaram a gravação do choro de bebês
né, com cólica, com esse choro prolongado, né, e para torturar presidiários, né. Então, porque é um som realmente e ele é a cólica, a gente vai conversar, ela não é resolvida em poucas horas, né. Então, uma das características, né, do choro prolongado é o tempo que ele vai se perpetuar. Então, primeiro vamos falar de cólica. A cólica é um distúrbio gastrointestinal, tá? Então, ele não envolve... Ele envolve sintomas crônicos, tá? É recorrente, ela é sempre recorrente. E é na ausência de doença, de problema anatômico, de problema... acontece na ausência de lesões. Então, não há nada de errado com o bebê. Não há nada na estrutura, no organismo dele que cause a cólica. A cólica não tem inflamação, tá? E ela é um distúrbio que acontece em praticamente metade dos lactentes. Então, os bebês até 5 meses podem apresentar cólica. Então, assim, existe um protocolo que é chamado Critério Roma 4, ele foi atualizado. É uma diretriz, vamos entender assim, que é um consenso e foi revisado recentemente. Então, assim, a cólica ela atinge bebês do nascimento até os 5 meses, tá? Nessa idade tende a parar. O auge da cólica é ali nas 6 semanas. Ela é recorrente, tá? Ela apresenta-se em períodos prolongados, a criança apresenta-se agitada, irritada, sem uma causa, não há problemas no crescimento do neném, a curva dele vai se manter, então não há déficit de crescimento, não há febre, não há doença, sem doença relacionada, então isso é importante falar. Então o padrão é um choro, né? Uma cólica, ela poderá durar de 3 horas ou mais, durante 3 dias, até 3 semanas. Então, a cólica pode durar 3 horas ou mais, 3 dias e até 3 semanas. 2 fatores, então, são importantes, tá? Os estudos mostram que a educação e a segurança dos pais, essa segurança que os pais podem oferecer para o paciente, né? Então, o que é isso aí? O que isso significa? Manter o ambiente calmo, sem brigas, sem discussões. E isso vai favorecer o bebê. Então, como eu falei ali há pouco, às vezes a cólica tem registros relacionados a esse choro prolongado, porque daí ela promove esse choro prolongado, né? E os pais às vezes vão sacudir o bebê e causam traumatismo craniano nesse bebezinho, né? Uma forma bruta de contornar a situação. Então isso é muito grave, né? Isso é estatístico, tá bem? Então, assim, cólica é comum na maioria dos, né? Pelo menos até 50% dos bebês podem apresentar. Isso muito, pessoal, é porque o intestino está sendo... existe ainda uma imaturidade do intestino, então isso acontece em função disso. Por isso que quando vai passando as semanas, ele vai ficando mais velhinho e o bebê então vai reduzindo essas cólicas, tá bem? Então, assim, ela geralmente acontece após mamadas e final de tarde. Alguns dos artigos colocaram uma estatística e mostraram que ocorre muito comumente às 6, ao meio-dia, às 6 da tarde, às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Então, mas resumidamente é após mamadas e a final de tarde, tá? Isso é bem documentado. Na prática clínica a gente vê isso dessa forma. Bem, então lembrando, a cólica ocorre em bebê saudável, tá? Então não se preocupe. E o pediatra é importante passar pelo pediatra, ter esse vínculo e
aproximar, né, essa situação ao pediatra. O pediatra vai dar mais segurança, porque é importante avaliar o bebê em qualquer situação, mas depois que ele diz, não, é cólica, o bebê não tem. Então, é nesse sentido que vocês devem ficar tranquilos, né? O bebê é saudável. A cólica infantil, então, é um grupo característico observado em bebês pequenos, então bebês mais novinhos vão ter mais cólica. A característica principal da cólica é o choro prolongado, que pode durar muito tempo, né, a ponto de realmente deixar desestabilizado o ambiente. Aí que vem a maturidade do casal, abraçar esse bebê e manter o ambiente calmo, sem discussões, sem brigas, para não agravar o problema. Lembrando que a característica do choro relacionado à cólica é o bebê cerrar, fechar os seus punhos e flexionar o quadril. Então o bebê, ele tá sentindo dor, né? E a cólica infantil, ela pode representar um desequilíbrio ali da flora intestinal, né? Então, bebês que são amamentados, eles podem sofrer um pouco menos, né? Porque a flora, as bactérias benéficas passam da mãe para o bebê através do leite materno. Em alguma situação, se não for possível amamentar, usar fórmulas infantis adequadas, sempre evitar o leite de vaca ou qualquer outro leite para o bebê. E sempre acompanhar, fazer a puericultura, né, o acompanhamento desse bebê numa unidade de saúde, no consultório do pediatra. Então, o bebê tem que ser levado sempre, periodicamente, ao pediatra, né? Para ele tranquilizar os pais também e excluir qualquer outro problema, tá bem? No próximo vídeo, eu vou tá trazendo formas de tratar, né? Tem muitas, às vezes, fábulas aí, mitos em relação à alimentação da mãe. Então, aguardem aí que na quinta-feira tem um vídeo falando disso. Espero que vocês tenham gostado e até quinta. Um beijão!